Boa noite para todos. Quando o Evangelho do Cristo desceu sobre a terra, o Mestre serviu-se de algumas oportunidades bastante significativas para oferecer a sua mensagem ao povo da Palestina. E um dos episódios mais marcantes que nós temos dentro dos Evangelhos, no qual Jesus teve a oportunidade de oferecer os seus conhecimentos para o povo que se aglomerava em torno dele, está registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. É um discurso longo de Jesus, talvez o mais longo deles. E nesse discurso, Jesus começa a sua pregação destacando 9 frases muito conhecidas, as chamadas bem-aventuranças. Jesus inicia exaltando a humildade ao dizer que bem-aventurados eram os pobres de espírito, porque deles seria o reino dos céus. Em seguida, consola aqueles que padeciam, dizendo que bem-aventurados eram os que choravam, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Depois apresentou uma terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Fechado esse primeiro grupo de bem-aventuranças, ele iria abrir uma nova trinca, uma nova tríade de verdades nas 3 bem-aventuranças seguintes. E na quarta das bem-aventuranças, Jesus nos ofereceria a frase: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esta frase de Jesus, dita em um período marcado pela ocupação romana na Palestina, pode ter sido interpretada ao longo da história por alguns pesquisadores como sendo uma frase de interesse político. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, querendo dizer que ele trazia dentro dessa mensagem uma ideia de vingança, uma ideia através da qual os judeus se organizariam para derrotar o Império Romano. Mas para que essa frase pudesse ter esse tipo de conotação, seria necessário que o discurso de Jesus como um todo validasse esse tipo de postura. E nós não vamos encontrar nas outras falas de Jesus nada que validasse a violência e o imediatismo como sendo solução para os dramas humanos. A leitura, portanto, desse versículo não pode ser analisada por nós dentro de uma leitura material da vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça hoje, porque hoje serão fartos. Se nós estamos diante de um espírito da grandeza de Jesus, o governador planetário, temos que entender que quando ele deita o seu olhar sobre a multidão, não está contemplando corpos, não está contemplando pessoas, está contemplando espíritos. Em O Livro dos Espíritos, questão 738A da obra, Allan Kardec, indagando sobre a questão dos flagelos destruidores, de como furacões, tufões, maremotos, vulcões, enchentes ocorrem e os desastres que deixam, os espíritos respondendo a essa pergunta, num certo trecho da resposta, dizem assim: o objeto da solicitude de Deus não são os homens. O objeto da solicitude de Deus são os espíritos, porque esses são os seus filhos, e para estes se convergem todos os ideais do Criador para que esses sejam felizes. Ou seja,
O objetivo de Deus não é a felicidade dos homens. O objetivo de Deus é a felicidade dos espíritos. Porque os homens são simples circunstância temporal de uma específica encarnação. Que interessa fazer os homens materialmente felizes se os espíritos que são imortais não se tornarem, da sua vez, felizes também? Se é necessário escolher quem que venha a ser feliz, que se escolha então os espíritos e não os homens. Se for necessário que os homens chorem para que os espíritos possam sorrir, que assim seja, mas que não façamos a ideia de que de repente é necessário que os homens venham a sorrir, independente do sofrimento dos espíritos. Assim, portanto, observando Jesus na condição espiritual que tinha, não dá para nós considerarmos que a fala do Cristo se referia a aspectos materiais imediatos da vida, mas é necessário compreender que ele falava para espíritos. E quando ele dizia: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, inseria-se nessa mensagem a ideia espiritual de que, mesmo que hoje estejamos enfrentando uma situação desagradável, de injustiça, de aparente injustiça naquilo que nos sucede, nós temos que compreender a dimensão espiritual da criatura e, portanto, o desfiar do tempo, a oportunidade de nós entendermos que a história da humanidade não se circunscreve à história de corpos, mas sim da história de espíritos. Neste sentido, no livro Contos desta e doutra vida, no seu capítulo 23, existe uma mensagem muito interessante, chamada Eles Viverão. A história se passa num momento 11 anos após a crucificação de Jesus, em que Tiago teria sido levado, Tiago maior, irmão de João, não é Tiago menor, que aparece na obra Paulo e Estevão até o final, Tiago maior. Tiago, filho de Zebedeu, foi sacrificado 11 anos depois pelo Império Romano. O texto descreve a estupefação de Pedro assistindo o martírio de Tiago, arrastado pelas ruas, apedrejado, morto. Ele fica desesperado, porque ele vê pessoas que denunciaram, pessoas que o arrastaram pela rua, que jogaram pedra nele, e vê ainda Herodes, que valida todos aqueles atos, que faz um governo que, de certa maneira, promove a violência. Então, Pedro está transtornado, desesperado diante da cena da injustiça que ele vê, e ele vem chorando do local do martírio e entra na casa do caminho, e se ajoelha e começa a chorar, pedindo que Jesus possa ajudá-lo a entender isso. E narra o texto que o Cristo aparece para ele. O que houve, Pedro? Senhor, ora o que houve? Não viste por acaso o martírio de Tiago, os homens que o assassinaram? E ele começa a enumerar 4 personagens na história, um por um, e vai dando para cada um desses a conduta que ele teve. Fulano, você não imagina, ele denunciou. Depois fala do outro que o levou pelas ruas, o outro que o apedrejou, e o último é Herodes. Então ele vem falando de todos esses elementos, destacando. E o interessante do texto é que a cada personagem desse que ele fala, quando ele narra, Senhor, fulano que o traiu, o que se pode fazer com ele?
com esse espírito perverso que traiu Tiago, o que vamos fazer com ele? Jesus responde: ele viverá, Pedro. Ora, Senhor, ele viverá. Ora, ele viverá. E o outro aí, cita o outro. E esse que o arrastou pelas ruas, o que se pode esperar dele? O que vamos fazer com ele? Ele viverá, Pedro. E o terceiro da mesma forma. O que vamos fazer? Ele viverá. E quando chega no rei Herodes, aí ele se revolta de vez. Não, Senhor. Mas Herodes, esse tirano, esse cruel, o que vamos fazer com Herodes? Vamos deixar que ele fique fazendo isso, destruindo vidas, matando pessoas, aceitando essa violência? E o Cristo diz: Herodes também viverá. Ora, viver, Senhor, viver é um prêmio, Não, eles viverão para além do que tu imaginas, Pedro. E o remorso possui fé o suficiente para amargar uma existência inteira. Então, nesse momento, Jesus remete Pedro à observação de que, a bem da verdade, a experiência que ele estaria atravessando precisava ser banhada pela compreensão da imortalidade, pela compreensão da justiça divina. Porque se a gente não se abraçar com a compreensão que a justiça divina nos oferece, nós vamos encontrar um mar de injustiças no mundo em que vivemos. Na bem-aventurança de Jesus, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, nós haveremos de encontrar naturalmente o saciar das aparentes dificuldades que nós temos, sem que haja necessidade que nós nos levantemos como vingadores daquilo que nos acontece. Na obra Paulo e Estevão, logo no primeiro capítulo da obra, existe um fato em que o pai de Estevão sofre uma injustiça do seu vizinho, que tinha interesse de tomar as suas terras, e ele, com ódio do vizinho, toca fogo nos campos do vizinho. É a maneira que ele tem de se vingar do homem poderoso e romano que tinha já tomado boa parte das propriedades daquela região. Ele vai e toca fogo. Quando Estevão chega e todo sujo da tentativa de apagar o fogo, é que vai descobrir que ele estava tentando apagar o fogo que o próprio pai dele tinha colocado. Mas pai, foi o senhor que colocou fogo? Coloquei porque ele me impôs uma multa e eu me vinguei dele tocando fogo nos campos dele. E Estevão diz a seguinte frase para o pai: oh, meu pai, por que levantaste o braço vingador? Por que levantaste o braço vingador? Uma vez que nós não precisamos nos inscrever na lei para sermos os instrumentos da vingança, porque a lei tem os seus instrumentos próprios. Não é necessário que eu, ao me sentir injustiçado, venha para promover um processo de vingança àquele que me machucou, quando eu compreendo os mecanismos naturais que a lei possui para que cada um possa se defender das circunstâncias. Eu não preciso me armar de vingança e devolver com o mesmo ferro aquele que me feriu. Eu não preciso estabelecer um plano de destruição das pessoas que de alguma forma eu entendo que me prejudicaram. Por quê? Porque a lei tem seus próprios mecanismos de gestão dos desequilíbrios das criaturas humanas. A própria lei de causa e efeito, ela está dotada de recursos através dos quais o indivíduo que comete um determinado desatino, a lei vai alcançá-lo. Não é necessário que ninguém se constitua o vingador da lei para que algo se harmonize na lei de Deus. A lei possui seus próprios mecanismos. E interessante
é que quando esses mecanismos da lei acontecem, quando esses processos do reencontro do homem com a lei de causa e efeito se dá, as pessoas dizem: meu Deus, você viu fulano? Coitado, estava no telhado trabalhando, caiu e agora está paraplégico. Meu Deus, eu não acredito, nossa! E fulano, que estava esperando o ônibus na marquise, debaixo da marquise, esperando para poder ir para casa, a marquise desabou na chuva e esmagou. Meu Deus, coitado! Quantas circunstâncias existem que se estabelecem na nossa sociedade e que quando nós tomamos notícia nós ficamos boquiabertos com o que acontece. Nós temos a sensação de que uma injustiça está acontecendo. E agora, como é que vão ficar essas pessoas com o desencarne do pai, com a circunstância A ou B que aconteceu? Houve uma doença, a doença impôs uma limitação ou levou a pessoa ao desencarne. Meu Deus, será que Deus cochilou? Deu uma dormida? Trabalhou 6 dias, não é, Elizabeth? Trabalhou 6 dias, descansou, estava num dia de descanso. Meu Deus, cadê fulano que estava aqui? Desencarnou, você dormiu um pedaço. Não existe cochilo da lei de Deus. Não existe cochilo. Os judeus têm uma expressão muito própria para isso. Eles dizem: Hashem velo isham shomer Israel. Porque Deus não dorme tomando conta de Israel. É o que os judeus dizem. Toma conta do mundo, né? Mas eles acham que ele não dorme tomando conta só de Israel. O Líbano já está fora da visão, né? Então, Deus não dorme tomando conta de Israel. Ele fica o tempo todo ali, sem dormir. E na leitura da doutrina espírita é isso mesmo. Deus não tem cochilos, a lei de Deus não tem cochilos, mas nós nos escandalizamos quando essas coisas acontecem. Nós ficamos comentando: você viu o que aconteceu? Nossa, aquilo foi uma coisa terrível. Por quê? Porque existem mecanismos na lei que fazem com que essas coisas, essas engrenagens, elas naturalmente aconteçam sem a necessidade que alguém se levante para ser o braço da lei. Não preciso ser o braço da lei. A gente, quando se insere para querer ser o braço da lei, a gente se complica com a lei de causa e efeito, a gente se compromete, porque a lei vai se cumprir. Olha o que fulano fez, pois agora eu vou fazer pior com ele. Quando eu faço esse movimento, eu me torno infeliz. E dentro da sociedade judaica, o que o Cristo queria propor era o fim do círculo vicioso do que você me fez, eu vou devolver para você na mesma moeda, até mais, para você sentir que doeu. Então, a gente se insere na condição de braço vingador e o processo do sofrimento não acaba. Então, se você tem fome e tem sede de justiça, compreenda que você será farto. Você será farto. Tenha paz. Você vai ser farto. Não é necessário a gente agir de moto próprio para tentar equilibrar as coisas, porque quando a gente faz isso, ai daquele que faz esse tipo de ação, porque ele se inscreve na condição de sair de vítima e se insere na condição de algoz. Isso está no Evangelho. O Cristo dizia assim: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. É necessário que o escândalo venha porque a lei de causa e efeito vai se cumprir, tá? Então vai acontecer, determinadas circunstâncias da lei vão se dar, vai acontecer. Não precisa que ninguém fique tomando nota. Fulano fez coisa errada. Vamos anotar aqui para depois cobrar de Deus que esse cara vai ter que pagar pelo que ele fez. Não precisa. A lei de Deus tem seus próprios mecanismos ativados pela consciência que faz com que o espírito se resolva. Ele não tem como ser feliz carregando infelicidade dentro de si. Não tem como. Então, naturalmente, o espírito vai ter que se defrontar com os equívocos que ele cometeu. Dessa maneira, portanto, é necessário que o escândalo venha para que ele harmonize a lei. Agora, quando alguém se insere dizendo: não, mas eu acho que está demorando muito,
eu vou dar uma ajudinha para Deus, eu vou lá e vou fazer algo com o fulano, que eu vou puni-lo pelo que ele fez, eu me inscrevo na lei de causa e efeito, porque ninguém foi trazido para o processo reencarnatório para ser o assassino de ninguém, para ser o infelicitador de ninguém. Tudo que acontece que foge da lei do amor, automaticamente é naturalmente um desvio de planejamento reencarnatório. E aqui eu dou um exemplo de uma obra. Muitos de nós conhecemos a obra Há 2000 anos, que conta a história de Públio Lentulus. Nessa obra aparece a figura de Públio Lentulus, que teria sido reencarnação de seu bisavô, Públio Lentulus de Sura. Quando ele foi o bisavô dele, ele teve uma guerra, teve uma rebelião e ele mandou cegar os inimigos. Ele cegou os inimigos dele. Ele cegou as pessoas. Quando ele reencarna como Públio Lentulus, e Públio Lentulus é o personagem central, Públio não tem problema na visão. Ele enxerga perfeitamente. Cegou os outros, né? Visão normal, não tem nenhum problema, vê tranquilamente. E a lei de Deus certamente deve ter algum recurso programado do que vai acontecer com ele. Mas Públio traz dentro de si os ímãs da lei, os sinalizadores da lei de causa e efeito em função do mal que ele praticou. Lá no final do livro, ele é preso. André de Dioras prende Públio e o amarra na cadeira. E diz: eu preciso fazer uma maldade muito grande com você, muito grande. Eu vou pensar o que eu vou fazer. E o livro narra que ele fica andando na prisão, para um lado e para o outro, pensando o que ele vai fazer com Públio. E aí 1000 coisas passam. Não poderia fazer 1000 coisas? Poxa, poderia, não vou nem citar, mas vocês imaginam que ele poderia fazer 1000 coisas como senador, que era muito orgulhoso. Mas de repente ele tem uma ideia: eu vou cegá-lo. De onde ele tira essa ideia? Dos ímãs da lei. A lei, não sei de que forma, alcançaria Públio trazendo um problema de visão para ele, um glaucoma, um acidente, ou talvez até nem desencarnasse cego, sei lá, mas não era preciso que ninguém fizesse. Aí André vem e se insere na lei: eu vou cegá-lo. E quando ele o cega, ele se inscreve na condição do braço vingador. Então é necessário que o escândalo venha. De alguma maneira, Públio iria encontrar a consequência do que fez. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ai daquele que achar que tem condições de se apresentar como sendo o braço vingador da lei. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque a lei de causa e efeito naturalmente vos fará saudáveis e fartos. Não precisa se desesperarem, porque todas as coisas estão escritas na lei de Deus. Então, sai dessa perspectiva de uma leitura mais vingativa da lei para uma interpretação de que não precisa vingança. Deixa que a lei de Deus atue para que tudo se acomode sem que ninguém se comprometa. Mas uma leitura final, mais simbólica, que a gente poderia ter dessas bem-aventuranças, seria perceber que as 3 primeiras bem-aventuranças, elas estão ligadas ao homem diante de si mesmo. Sou eu descobrindo que sou pobre de espírito. Eu descobri que eu sou um pobre de espírito, que eu preciso me transformar. Na medida em que eu descubro que eu sou um pobre de espírito, vem a segunda etapa, que é chorar a minha pequenez. Isso é natural. Quando eu descubro o meu erro, eu faço contato com a dor e choro a minha pequenez. E depois vem a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos que herdarão a terra. É o período de autoconhecimento que vai acontecer depois que eu me asserenar por dentro. Porque a gente descobre que está errado, chora a pequenez, mas a gente depois encontra um ponto de quietude quando a gente se asserena e diz: realmente eu fiz muita bobagem. Mas eu me assereno diante disso. É o período do autoacolhimento, da autoaceitação,
processo de autoencontro, tudo está nessa terceira bem-aventurança. Então, na primeira, eu descubro que estou errado, sou um pobre de espírito. Na segunda, eu choro as minhas misérias e os meus erros, eu me lamento, mas tenho que parar de chorar, para encontrar a terceira, na qual eu promovo um processo de autoconhecimento e de encontro comigo mesmo. Só que essas três, o homem está sozinho. Eu comigo mesmo descobrindo que estou errado, eu chorando a minha pequenez e eu fazendo a minha quietude interior do meu autoconhecimento. Depois ele sai para o mundo. As próximas três bem-aventuranças não são mais do homem consigo mesmo, são do homem com o próximo. E o primeiro passo dessa caminhada é tentar corrigir o que fizemos de errado. É muito natural naqueles de nós que descobrimos os equívocos que fizemos, caímos em si e caímos em nós próprios e dizemos: meu Deus, eu preciso corrigir o que está errado na minha vida. Então nós somos sedentos, nós estamos famintos, nós temos fome e sede de justiça quando eu faço o meu processo de autoencontro e digo: eu preciso voltar e refazer o que eu fiz de errado. Enquanto eu não consigo corrigir isso, eu sinto que eu estou errado, eu tenho sede de justiça. Então eu procuro pai, eu procuro mãe, eu procuro marido, eu procuro esposa, eu procuro filhos, amigos, pessoas para dizer: me desculpe pelo que eu fiz, me perdoa pelo que eu fiz. Esse é um movimento natural da criatura. É como se as bem-aventuranças fossem uma grande escalada de transformação. E o quarto passo dessa transformação, que vem depois que nós fazemos a mudança interior, é irmos ao encontro do outro, fazendo num primeiro movimento a tentativa de corrigir tudo aquilo que a gente reconhece que fez equivocado no passado. Tentar restaurar as relações, tentar pedir desculpas das coisas erradas, tentar consertar. Quantas pessoas existem que quando chegam na madureza, que caem em si: se eu preciso ir atrás do meu filho, com o qual eu não falo há muitos anos, e vai para pedir perdão. De uma pessoa que a gente precisa pedir desculpas para que a gente possa conseguir caminhar. Eu errei muito e eu preciso pedir desculpa aos outros do que fiz. E nesse capítulo está o processo do auto-perdão também, no qual eu tenho que fazer o auto-encontro comigo mesmo e dar a mim mesmo perdão por aquilo que eu fiz. É um fenômeno natural. Eu me desembaraço da compreensão dos meus erros e automaticamente eu me movo agora para ir ao encontro do outro, para promover a minha libertação verdadeira. O discurso de Jesus traz desdobramentos extraordinários para a nossa vida. E é fundamental que nós, ao estudarmos esse conhecimento, não o vejamos apenas com um lado filosófico, mas passemos a observar como que a gente pode fazer isso dentro do lar, nas nossas relações familiares, no resgate do desamor que a gente cultivou e fazer, de fato, um aproveitamento efetivo da encarnação que Deus nos legou. O tempo está passando rápido demais e a gente precisa pedir desculpa para as pessoas, precisa resgatar as relações esgarçadas e rompidas enquanto ainda temos tempo por aqui. Que essas reflexões nos ajudem a fazer esse movimento na direção de nós próprios e dos outros, para que a gente dê sentido ao conhecimento que o Espiritismo nos oferece saber. Muito obrigado.